Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de atmosfera e hidrosfera. Então, na aula passada, a gente viu o que é a atmosfera, de que é feita a atmosfera, as camadas da atmosfera e o que a gente consegue encontrar em cada uma dessas camadas. Hoje, nós vamos entrar especificamente na hidrosfera. Trazendo um resuminho para vocês, a hidrosfera nada mais é do que toda essa questão hídrica que está em volta do nosso planeta. Desde umidade na própria atmosfera, que foi o que a gente viu na aula passada, que a gente viu que algumas camadas da atmosfera elas apresentam ou uma grande umidade ou uma baixa umidade, mas ainda assim existe água na atmosfera, como também na parte da parte do solo da Terra. Então, a água é encontrada na forma líquida, nos oceanos, nos lagos, nos aquíferos, na forma de vapor, a gente consegue encontrar na atmosfera, e a gente consegue encontrar também na forma sólida em geleiras. E também a gente consegue encontrar a água no nosso corpo, que é uma das partes que a gente vai comentar um pouquinho aí sobre essa água que a gente consegue encontrar no nosso corpo, também nesse conteúdo de hidrosfera. Então, tudo que vocês pensarem em água que está na Terra, desde da camada mais externa da atmosfera até o subsolo da Terra, tudo isso é composto, ou melhor, tudo isso forma a hidrosfera. Então, toda essa umidade que existe aqui na nossa Terra é chamada de hidrosfera. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da água. Então, a água é uma substância abundante no planeta Terra e ocorre aproximadamente 3 quartos, ou melhor, e cobre aproximadamente 3 quartos da superfície do planeta. Então vejam que bem mais da metade do nosso planeta, ou melhor, da superfície do nosso planeta, ele é coberto por água. Então aí são 3 quartos. A gente tem que 3 quartos dão aproximadamente 75%. Vocês vão ver que a gente tem uma aproximação que não é um valor exato, que aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Então veja que a gente tem basicamente mais água do que terra na superfície do nosso planeta. E essa água ela se originou de onde? Vocês podem pensar, tá, nosso planeta ele foi criado, enfim, de acordo com as teorias, a gente teve aí o nosso planeta que ele existe há milhões e bilhões de anos, mas e a água? Como foi que ela surgiu? A gente pode imaginar, né, que a parte rochosa da Terra, ela tem uma origem mais compreensível, já que outros planetas também são rochosos, apesar que existem alguns planetas que eles são basicamente formados por gases, mas a gente tem planetas vizinhos que eles também são rochosos, mas a gente não consegue encontrar água em todos os planetas, que é inclusive um dos mistérios que a gente vê aí na astronomia, que é a busca incessante por água em alguns planetas. Então, como foi que a água foi formada aqui no nosso planeta? Então, primeiro, acontece o quê? Resfriamento e aquecimento da Terra eram expelidos hidrogênios e oxigênio. Então, na nossa Terra primitiva, como assim era chamado, como assim ainda é chamado, a Terra primitiva ela sofria constantes aquecimentos e resfriamentos e com isso havia a liberação de hidrogênio e oxigênio. Esses dois átomos eles se fundiam formando o que a gente conhece hoje por água. Então, vejam só, vou até escrever aqui para vocês. Então, o hidrogênio, representado pela letra H, e o oxigênio, a gente tem aqui os gases deles. Esses gases, quando eles se fundem, quando eles se juntam, eles formam o H2O, que é a nossa água, que ela pode ser em formato de líquido, gás. Então, vou até colocar aqui como balanceamento. Então, quando a gente tem essa reação aqui, do gás hidrogênio com o gás oxigênio, a gente tem a formação da água. Então, vejam só, resfriamento e aquecimento da Terra eram expelidos hidrogênio e oxigênio. Então, em seguida, vem a condensação do vapor em forma de chuva. Então, essa junção dessas moléculas fazia o vapor de água, na forma de gás. E esse gás depois, ou melhor, esse vapor, formava água, formato na forma líquida, certo? Que é um L de líquido. Então, a gente tem a junção do gás hidrogênio com gás oxigênio lá na Terra primitiva, formava a água, o vapor de água na superfície da Terra,
E em seguida essa água era condensada, esse vapor de água era condensado, e assim formados os oceanos primitivos, certo? Então isso é, de forma geral, bem simplificada, como foi que surgiu a água no planeta. Então, onde nós encontramos a água? Nós conseguimos encontrar água nos oceanos e calotas polares. Deixa eu pegar aqui. Nos oceanos e calotas polares, na atmosfera, sob forma de nuvens, nos continentes, nos rios, lagos, glaciares e aquíferos, contidas em todos os organismos vivos. Então, essas são as formas, ou melhor, essas são as, posso dizer até coisas, já que a gente também tem seres vivos aí, além da própria Terra. Então, a gente tem coisas vivas e não vivas, tecnicamente, que apresentam água. Então, aqui é onde são encontradas toda a água do planeta. Então, nossos recursos hídricos, podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos, em função de sua identidade, ou melhor, em função de sua utilidade, como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático, como forma indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então veja que a água é essencial, desde como um habitat, até para a gente conseguir manter a vida na Terra, a gente precisa desse recurso, que é chamado de recurso hídrico. E a água, fonte de vida. Como eu comentei com vocês, a água não só é encontrada na atmosfera e na superfície da Terra, também é encontrada no organismo de seres vivos, como é o caso dos humanos, como no nosso caso. Então, quando eu falo da água como fonte de vida, não estou me referindo primeiramente à água distribuída pelos 3 reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera. Eu me refiro à água que está dentro de mim, como parte da minha existência corporal. Então, isso é uma frase de Nunes e Saccone, no qual eles se referem à quantidade de água que está dentro do nosso corpo e, basicamente, mais da metade do nosso organismo é feito de água, então isso faz com que mais da metade de mim seja água. Então, a água faz parte de mim. Então, isso esse texto é bem interessante para a gente remeter essa característica do nosso corpo, que é basicamente formada por mais da metade de água. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de órgãos que apresentam uma grande quantidade de água, como é o caso do cérebro, que apresenta 75% de água, coração também 75%, pulmão, que já vai para 86%, fígado também 86%, rins 83%, sangue 81% e músculos 75%. Então veja que aí a gente tem uma média de 75% para mais, mas que nosso corpo, de modo geral, ele apresenta aí, isso para um adulto, uma composição aproximada de 70% de água. Até os nossos ossos também apresentam água, para vocês terem uma ideia. Então, tirando essa parte do corpo humano, a gente vai ver agora na parte da terra, quanto solo e atmosfera. Então, onde é que essa água é encontrada? Então, a distribuição da água, ela parte, em sua maioria, nos oceanos. Então, a gente tem aqui que de 100%, mais 97,5% da água ela é encontrada na forma de água salgada nos oceanos, que inclusive depois a gente vai entender por que a água do oceano é salgada. E apenas 2,5% é água doce. Só que desses 2,5%, aqui eu peguei esse recorte e trouxe para cá, se eu transformar esse 2,5% em 100%, vocês vão perceber que só dessa partezinha aqui da água doce, muito mais da metade, ele está preso em geleiras. Então, da água doce no planeta, 68,9% está em geleiras, 30,8% está no subsolo, com uma forma de aquíferos, por exemplo, e apenas 0,3% são os lagos e rios. Então, vejam que a gente pensa, toda a água doce do planeta está nos lagos e nos rios. Isso é só 0,3%. Isso é muito menos de 1% da água doce que está nos rios e lagos. Então, na sua maior parte, estão nas geleiras e estão nos aquíferos, estão no subsolo do nosso planeta, certo? Então, o ciclo hídrico da água, ou melhor, o ciclo hidrológico da água, ele parte desde a evaporação de água do mar, dos rios, formação das nuvens, condensação das nuvens para formar água líquida novamente, derretimento do gelo, formação a partir dessa precipitação, tanto das nuvens como do derretimento do gelo, formação de rios, de lagos ou até um armazenamento no subsolo. Então, a água ela apresenta esse grande ciclo que faz com que a gente tenha
esses recursos em inúmeras partes do nosso planeta, desde a forma gasosa, na forma líquida, na forma sólida e, especificamente na forma líquida, tanto na superfície como no interior da nossa superfície da Terra. E os oceanos? O planeta Terra ele possui extensão territorial de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 70,7% são ocupados pelos oceanos. Então veja como eu comentei com vocês, é uma média, então a gente tem uma média de mais de 70% do... Cadê onde foi que eu falei aqui? A Terra possui uma extensão territorial de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 70% são ocupados pelos oceanos. Então vejam que mais de 70% da ocupação da nossa Terra ela é ocupada pelos oceanos, pela água salgada. Então veja que na superfície da Terra a gente tem uma grande quantidade de água, que essa água a gente conhece como água salgada, água dos mares, e ela recobre mais de 70% da superfície da nossa Terra. Essa grande massa de água foi formada há cerca de 4 bilhões de anos, através de condensação de vapores de água na atmosfera que atingiram a superfície terrestre em forma de chuva. Então veja que foram chuvas incessantes que aconteceram anos após anos e assim sucessivamente por bilhões de anos e foi acumulado essa grande quantidade de água. Então veja como eu falei lá no começo, na Terra primitiva a gente tinha a junção dos gases hidrogênios com os gases oxigênio, formando vapor de água. Esse vapor de água se condensava, formava água líquida, e essa chuva trazia essa água que escorria pela superfície da Terra até as partes mais baixas. Então os oceanos eles já foram bem menores, e as partes mais fundas que eram recobertas por água, até que a gente foi aumentando esse volume e aumentando até o que a gente tem hoje, certo? Mais 70% da nossa superfície da Terra é coberta por água. A topografia da Terra faz com que as águas se desloquem para os terrenos mais baixos. Então, como eu falei a vocês, a Terra não é um formato circular perfeito. Ela tem um formato meio que deformado. E as partes mais baixas eram onde se concentravam toda essa água aqui escorrendo, até que a gente tem uma grande quantidade de água hoje e dá esse aspecto bem, uma circunferência bem perfeita no nosso planeta, mas porque ele tem toda essa parte que é mais... que não é tão plano, né? Essa parte que é mais fundo está totalmente recoberta por água. Depois eu vou mostrar uma imagem que vai ficar bem melhor ilustrado para vocês. E o sal, característica marcante do oceano, é oriundo da erupção vulcânica que espalharam os sais nas profundidades da Terra e, ao atingirem a superfície, foram arrastados pela água das chuvas até os oceanos. Então veja que isso também foi um processo de milhões e bilhões de anos, que a partir das erupções vulcânicas, os sais que existiam e também existem ainda dentro da nossa Terra. Cadê onde é que ele fala isso aqui para eu marcar para vocês? Aqui, os sais das profundezas da Terra. Então, nas profundezas da Terra, de onde vêm as erupções, traziam junto com esse magma, com essa lava, uma grande quantidade de sais que eles foram arrastados para o mar e hoje a água do mar tem esse aspecto salgado, certo? Então isso foi um processo de anos e anos para que a água do mar ela ficasse nessa condição de uma água salobra, certo? E aí qual é a importância dos oceanos? O oceano ele tem diversas importâncias, desde a manutenção na vida do planeta. Então a gente tem manutenção, eu posso falar como exemplo o ciclo de água, que a água evapora, depois condensa na forma de chuva, a extração de minerais, a influência no clima. Então o clima ele pode estar, sem a presença do mar, ele poderia estar bastante quente. Então ele tem essa regulação na temperatura e abriga cerca de 80% das espécies vivas do planeta. Então vocês podem pensar que as espécies de animais, por exemplo, eles existem em maior quantidade na superfície, mas não. É mais de 80%, aí a gente coloca cerca de 80% da vida do planeta está nos oceanos. A gente tem a pesca, como eu comentei com vocês, regula também a temperatura do planeta, o deslocamento de
navios, cargueiros, então é uma forma de locomoção também, os oceanos, e entre outros. Mas quais são os oceanos? A gente tem não só um oceano, a gente tem inúmeros oceanos espalhados por toda a superfície do nosso planeta. O primeiro que eu vou citar, eu coloquei nessa pirâmide de extensão, né, de maior, ou melhor, de menor para maior em termos de território. Então a gente tem o Oceano Glacial Ártico, que ele tem 14 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Índico, que tem 73 milhões de quilômetros quadrados, e ele apresentou profundidade de cerca de 4 quilômetros, 4 mil metros. O Oceano Atlântico, que tem 8,82 0,2 milhões de quilômetros quadrados, com profundidade de aproximadamente 3,3 quilômetros de profundidade. E o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, que ele tem cerca de 165,3 milhões de quilômetros quadrados e apresentam profundidades que a gente tem a profundidade média de 4 mil quilômetros de profundidade, e profundidades mais fundas eles chegam até a 11,5 quilômetros de profundidade, certo? Então é bem fundo o oceano. E por fim eu trouxe aqui esse relevo submarino que eu trouxe, é como se fosse um corte transversal do planeta. E a gente pega como referência até nosso estado, Pernambuco, por exemplo. Se você parar para pensar o seguinte, digamos que aqui seja Pernambuco, aqui é a parte do continente, a parte da praia. Então a gente tem aqui a praia, a gente tem aqui os relevos da Terra, então veja que a gente tem essa impressão que a Terra ela é bem plana, quando a gente olha pelo mar, né? Mas a gente tem relevos, subterrâneo não, relevos embaixo da água do mar, que são chamados, que tem algumas nomenclaturas. Então a gente tem aqui esses relevos bem mais fundos, que não são os mais fundos no caso, mas são bem fundos, são chamados de bacias oceânicas. A gente tem as ilhas, que são formadas pelos dorsais oceânicos, e a gente tem as partes mais fundas, que é basicamente o que vai dividir aí um continente com o outro, que são as fossas abissais. Então vejam que, por exemplo, você pega aqui Pernambuco, a gente tem aqui Pernambuco, Fernando de Noronha e o continente africano. Então veja que entre esses dois continentes a gente consegue encontrar essas bacias, essas fossas abissais, que são características que nós conseguimos encontrar no oceano, que formam aí grande parte da nossa hidrosfera, certo? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido um pouco sobre a hidrosfera. Na próxima aula a gente vai continuar dando início com a parte de aquífero, certo? E falar sobre os rios e lagos encontrados no mundo e no Brasil, mais especificamente, com os melhores exemplos. E próxima aula a gente volta, no caso, com esse conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.